Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar, que hoje destaca um livro que nós já comentamos, mas que estamos dando continuidade no estudo desse livro pela importância que ele tem no nosso dia a dia, no nosso viver, no nosso conviver. O livro que nós destacamos hoje é o livro Depressão e Autoconhecimento, que nós já conversamos sobre ele, mas hoje estaremos dando um novo enfoque a esse livro. E quem está aqui conosco para falar dele é o seu autor, Vanderlei Oliveira. Bom, você é sempre muito bem-vindo, né, Vanderlei? Obrigado, Isilda. Um grande abraço a todos os seus telespectadores. Falar mais uma vez desse livro é importante, porque é um assunto que fala a todos nós, né? Não tem fim. Não tem. As nossas dificuldades, as nossas limitações, enfim, né? É verdade. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mediunidade, né? Que também tem dificuldades por conta do nosso comportamento ainda não educado, né? Não desequilibrado, mas não educado, né, Vanderlei? É verdade, O livro Depressão e Autoconhecimento pode também ajudar muitos médiuns. Pode. Porque os médiuns, todos nós, falando de mim, né? Passamos por episódios de depressão. Não necessariamente essa depressão clínica, sim, aquela que é categorizada pela medicina e pela psiquiatria como doença. Que o meu conceito no livro, já tive a oportunidade de falar em outros programas, é um conceito mais abrangente, afinado com a medicina dos espíritos. Depressão, tudo aquilo que te afasta do seu equilíbrio, tudo aquilo que te afasta da sua luz interior, qualquer nível de sofrimento moral e psíquico. Então, os médiuns passam muito sofrimento interior. sim, Quando não conhecem ainda o que fazer com a sua faculdade mediúnica, mesmo depois, quando já sabem como utilizá-la para o bem. E sempre, eu falo porque já estou há um longo tempo nessa caminhada, há certas angústias para fazer exercício da mediunidade à luz do Evangelho. certo. E também por conta dos conceitos que nós ainda temos, são conceitos antigos, ultrapassados, acerca do que seja a mediunidade, não é isso? Com certeza. Um deles, que eu ressalto no livro, é de que mediunidade não é um problema. Certo. Os médiuns que são portadores de problemas e conflitos emocionais e que isso naturalmente é retratado, reflete no uso da mediunidade. Mediunidade não é um problema. Às vezes há essa frase, né, muito imprópria. Eu tenho alguns problemas mediúnicos e isso é a causa da minha dor. Isso não existe dessa forma. A pessoa em si, a alma, o psiquismo humano, tem os seus desafios e as suas lutas. E a mediunidade, ao contrário, é um remédio que foi dado para nós, para que a gente cure dessas doenças. Certo. Eu costumo dizer, e tenho apoio em outros pensadores espíritas, quanto mais doente, mais médium. Verdade. Então, você sabe que eu já ouvi dizer, foi um médium que disse para mim que ele estava totalmente desequilibrado, né? Por conta de não saber o que estava acontecendo, né? E no trabalho mediúnico ele se equilibrou. Então, é bem o que você está falando. A mediunidade não é o problema, pode ser a solução. Isso. Depois que, na verdade, a pessoa se adere ao trabalho mediúnico, o que acontece não é que o trabalho em si equilibrou essa pessoa. É que dentro do trabalho, se for um trabalho dentro da doutrina, ela vai receber recomendações sobre como viver melhor. E essa forma de viver é que a cura, que a equilibra, e naturalmente ele se torna também um melhor médium, além de um melhor homem, um melhor pai, uma melhor mulher. Certo. Bom, o que o livro fala especificamente para o médium? Tem algo específico para ele? Tem sim. Eu fiz um capítulo Mediunidade, Obsessão e Depressão, para ajudar um pouco mais a discernir sobre isso que nós estamos falando aqui. Certo. Porque ainda é uma cultura muito forte de que doenças como a depressão acontecem porque a pessoa tem mediunidade e tem que desenvolver. Certo. Isso é um equívoco. A depressão ocorre por outras causas, por outros motivos e não porque tem uma mediunidade. A mediunidade é, sim, um fator que agrava ainda mais
a dor da pessoa quando ela não tem a orientação sobre como resolver a sua depressão, como curar a sua depressão. Mas a depressão não existe por causa da mediunidade. Certo. Então, são conceitos, por exemplo, mediunidade é castigo, né? Mediunidade é problema, isso atrapalha. Agora, se eu pegar o seu livro, sou uma médium, né? Que tenho muitas dúvidas, que tenho muitas incertezas, muitas preocupações acerca do que eu devo fazer. Eu tenho, assim, uma orientação para poder ir para o trabalho ou ir para o centro espírita, me conhecer melhor e trabalhar com a mediunidade, utilizar a mediunidade? Com certeza. O livro Depressão e Autoconhecimento foi escrito pensando não especificamente no médium, mas no depressivo. E depressivo somos todos nós. Certo. Todos nós estamos precisando de corrigir uma conduta, reexaminar uma emoção e se autoconhecer melhor. Então, nessa ótica, para os médiums, é um livro muito apropriado, porque a grande maioria dos médiums tem episódios de depressão. Certo. Os medos que o médium tem podem levar à depressão, é isso? Pode sim, medo, muita culpa, né? Muita dificuldade com o seu lado da revolta, vários sentimentos. Certo. É interessante porque você tá mexendo ou você está estimulando, né? Tá entrando num campo eu não sei se é o novo, ou se é da audácia de falar daquilo que você tem que falar, é isso? É um campo da sensatez. Porque se nós ficarmos atribuindo a espíritos, a obsessores, a faculdades mediúnicas, que são caminhos que existem na nossa vida para o nosso aprimoramento, a causa das nossas dores interiores, nós estamos continuando a fazer o que temos feito ao longo de milênios. Certo. Sempre justificando isso para o lado de fora. E o livro, ele busca te trazer para dentro, reconhecer que a gente não precisa de um obsessor para ter uma depressão. Certo. Se tiver uma depressão, continua claramente a afirmativa e a ideia de que o depressivo, por si só, independente daquela pressão espiritual, tem muito que mudar dentro dele para se libertar e curar daquela dor. Certo. Eu gostaria que no próximo bloco nós falássemos um pouco mais dessa coisa de obsessão, né? A obsessão é por conta da mediunidade, a obsessão é por conta da depressão. Quem nasceu primeiro, tá certo? Tá bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Repensar. Hoje nós estamos falando sobre o livro Depressão e Autoconhecimento. Estamos conversando com o seu autor, que é Vanderlei Oliveira. Mas antes de nós retomarmos aqui a nossa conversa, gostaríamos de convidá-lo a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Se você quer ajudar de alguma forma a que essa mensagem chegue a mais lugares distantes, onde não existe um acesso fácil à informação, a pessoas que não têm condição, né, de receber essa orientação, esse consolo, essa misericórdia que é a doutrina dos espíritos, junte-se a nós, associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38 e colabore para um mundo melhor. Nós agradecemos a sua colaboração. Bom, Vanderlei, para que a gente tire essa coisa, essa mística, né, da mediunidade. A mediunidade você fala que a mediunidade é uma bênção. Você, numa palestra que nós ouvimos, você disse que é a hemodiálise, é isso? O trabalho, né, com a mediunidade. Sobre essa perspectiva aí da dor, a mediunidade é um remédio, sim. Eu gosto desse exemplo. Para mim é uma hemodiálise. Toda semana eu tenho que estar lá na minha tarefa porque ela me dá uma recaustada. Então, é também uma inverdade, uma falsa ideia de que trabalhar com a mediunidade se desgasta. Depende do estado em que se encontra o médium. Ah, tá certo. Se ele realmente não tem um nível de emoção trabalhado, educado, ele pode se submeter a esse tipo de coisa. Certo. Mas sempre
lembrando, não é a mediunidade a causa disso. Certo. É ele com todo o seu complexo de dificuldades, de perturbações, de limites. O desgaste não vem pela faculdade, mas pela forma como ele lida com essa força. Tá. A faculdade é uma oportunidade É uma de aprender. bênção. Eu entendo que é uma hemodiálise, por quê? Porque lá eu dou uma recauchutada. Agora, a mediunidade não vai tirar a minha dor. A mediunidade não vai me educar. Ela é uma força para mim me ligar com o bem, com a luz, com a origem divina, né? Então, se ela tem essa função, ela não pode ser vista absolutamente como causa de uma dor nossa. A dor é construída. Certo, ela não resolve os nossos problemas. De jeito né? nenhum. Ela pode ajudar a te recarregar, metabolizar as suas dificuldades, mas educação cá fora, no comportamento, é onde que eu foco no meu livro a questão da depressão, é que importa. Tá, e nem aquele que não é médium, mas que procura o médium, ou que procura o trabalho espírita, para que os espíritos o ajudem na sua problemática? Também é a mesma coisa. Também é a mesma Está tentando coisa. fugir, né? Certo. Você quer ver um exemplo bem bom que ajuda a gente a perceber? Tem médiuns que passam uma vida inteira dentro de reunião mediúnica e não curam sua depressão. Por quê? Porque não é a mediunidade a tarefa que vai resolver isso. Certo. Ele continua quase a mesma coisa no seu comportamento cá fora, naquele comportamento que a gente pode considerar o núcleo da sua depressão, a coluna vertebral da sua depressão. Se ele não muda isso, muita gente é encaminhado, né, para reunião mediúnica, vai lá que você resolve essa depressão sua. Às vezes alivia, isso é admissível, mas não por conta da mediunidade, por causa dos benefícios que a gente pode aurir com os amigos espirituais, com a misericórdia divina, dentro de uma reunião como essa. As orientações recebidas, que se nós tomamos para nós a mensagem ou a lição, isso vale. Né? É isso aí que é o remédio. Né? Não Lá é... nós vamos receber, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Aí sim, isso tem um enorme valor. Então, a mediunidade não causa obsessão. Por exemplo, né? Por eu ser médio, sou mais sensível às coisas que estão em volta, à minha volta, e isso me causa obsessão. Tá. Não, sou eu que me deixo. É bem sensato você dizer assim, que um depressivo médium sofre mais do que um depressivo que não tem mediunidade. Isso é sensato, mas não é regra geral. Nós podemos encontrar um depressivo médium com um alto nível de sofrimento e um depressivo que não tem mediunidade com um nível de sofrimento igual ou maior. Certo. O que define esse nível de sofrimento? Não é a mediunidade, é o espírito com o que ele construiu nas suas existências corporais, nas suas várias reencarnações. A dor é pessoal, não tem nada a ver com mediunidade. Certo. É o que ele fez. A responsabilidade única é minha. Totalmente. Totalmente, né? Essa é a dificuldade de aceitar. Essa é a dificuldade. A mediunidade entra nesse contexto como? Como um remédio. Uma oportunidade para você ir lá trabalhar, fazer o bem, descobrir a você próprio, receber essas orientações dos amigos espirituais e metabolizar a energia da tristeza e da depressão que está dentro de você, trabalhando. E isso acontece. O depressivo, então, ele pode se auto-obsediar? É o mais comum. Acho muito difícil você falar em depressão sem falar em auto-obsessão, que é um estado interior de martírio pessoal, de domínio pessoal, de falta de controle de suas próprias emoções. É a luta dele consigo próprio, ele o maior inimigo de si mesmo. E é isso que causa, então, uma obsessão de um espírito... Abre o caminho para as obsessões de fora. De fora. De fora. Mas o problema maior é aqui dentro. Aqui dentro. Tanto que nós temos depressivos que não são médiuns e têm obsessão. Certo. E temos depressivos que são médiuns e têm obsessão. Obsessão dá em qualquer um de nós podemos ficar à vontade com isso aí. Então a gente recorre ao livro naqueles 3 passos da educação emocional. Aprender a lidar com as emoções, ter auto-amor a si próprio, aprender o que é que no meio exterior causa depressão, são passos importantes. Então, e aí eu pergunto para você, o profissional da área, a terapia colabora muito nisso, não colabora? As pessoas também têm assim, um tabu tem um tabu com a terapia. Né? Terapia é para gente rica, terapia é para gente que não tem o que fazer, e não é uma verdade. Absolutamente. A cultura está mudando bastante, está ficando bem claro que profissionais
sérios, que usam a psicoterapia, a terapêutica da psicologia, né? Vão ter resultados excelentes com seus pacientes. E os pacientes que também entrarem em terapia, ou seja, levarem a sério o propósito da terapia, vão ter resultados muito positivos. É um ponto fundamental na cura da depressão. Por quê? Porque às vezes a pessoa não é espírita, não tem nenhuma religião, não tem nenhuma fonte de autoconhecimento. E a terapia é seu único ponto de resgate disso aí. Ótimo, tem gente que vai resolver muitas depressões só aí, na psicoterapia. Tá bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com Vanderlei Oliveira sobre o livro Depressão e Autoconhecimento e enfocando um pouco mais sobre a mediunidade, né, o que os médiuns podem fazer para aliviar essas cargas que eles têm de culpa, de dúvidas, enfim, de sofrimento, né, porque a mediunidade é uma faculdade natural e que vem para nos ajudar e não para complicar o nosso viver, né? O Vanderlei, vamos falar um pouquinho dessa situação de mediunidade, enfim, na meia-idade, né? Porque Sim. nós estamos, né? Nesse grupo, né? Estamos chegando nesse grupo. Como tratar isso? Tá. Até aqueles que ainda não se decidiram a fazer um trabalho, né? Mas têm a faculdade. Isso daí pode trazer depressão, Vanderlei? Pode. É bom mesmo a gente tratar desse assunto para médiuns e até para as pessoas que não têm mediunidade, porque é uma informação de saúde, Sim. Saúde pública, né? Desde que a irmã Dufour escreveu pela minha mediunidade o livro Prazer de Viver, eu venho trabalhando com esse tema e com uma alegria muito grande. Primeiro para mim, porque eu descobri muitas coisas. A primeira delas, que eu acho importante ser dita, que meia-idade, cronologicamente falando, ela vai dos 35 aos 55 anos de idade. Isso não é uma regra geral, mas observa-se nessa faixa cronológica de idade aquilo que psicologicamente é conceituado como crise existencial da meia-idade. Ela aparece normalmente nesta faixa de idade. Pode vir com menos idade ou até com mais de 55. E isso está acontecendo, tá? O que acontece nessa meia-idade? E com o médium isso bagunça a cabeça dele. Ele perde referências de identidade. Tudo aquilo que para ele era seguro, valoroso, importante, começa a ter outro significado ou significado nenhum. Certo. Coisas da infância e da juventude que ele não resolveu começam a voltar junto com tudo isso. Alguns talentos que também foram abandonados, ele começa a se importar mais com eles. E a querer mudar emprego, mudar a sua forma de viver e tudo mais. E isso traz para a pessoa um nível de insatisfação e de conflito interior muito acentuado. Se é médium, ele logo diz, estou numa obsessão. É isso, é verdade. E pode estar mesmo. Mas independente desse ascendente espiritual, dessa pressão que vem de fora dos espíritos, existe isso como um fator natural da existência. Todos nós vamos passar essa crise. Certo. Isso, será que é um pouco de vergonha que nós temos? Não, isso é divino. É necessário que tudo aquilo que está encoberto, lembra desse versículo do Cristo, seja revelado. Certo. Tudo aquilo que a gente tampou, não quis olhar, não quis mexer, que isso venha enquanto a gente ainda tem um pouco de saúde, um pouco de energia para poder olhar para aquilo e trabalhar. Porque depois, já na quarta idade, que é a idade mais avançada, a gente não consegue energia nem orgânica para trabalhar essas coisas. Então, aquela conversa de que eu tenho tanto, 55, 56 anos, eu não posso fazer mais nada... Vai por água abaixo com essa visão. É o lado bom da coisa. Por quê? A irmã se fala isso em Prazer de Viver. A vida começa aos 50. Maravilha. Nossa, Você gostou, né? Que alegria. Essa é uma alegria extraordinária, porque as pessoas elas se desmerecem conta da idade. Da idade. Você quer ver o bom senso dessa ideia? Quando criança, a gente foi
tivemos todas as nossas orientações e escolhas feitas pelos pais, como é necessário. Certo. Na juventude, os grupos sociais determinaram muito o nosso querer. Pois a gente forma família, há uma influência enorme do parceiro, da parceira, dos filhos, que começa a comandar os pais, Exato, não é isso mesmo? isso. E isso você já está com 35, 40 anos, e você faz a seguinte pergunta: e eu, o que eu quero? O que eu quero para mim? Então, meia-idade é como se fosse uma função psíquica divina, cujo objetivo é exatamente esse: você também ser alguém. Certo. Pôr para fora a sua autenticidade. Imagina uma pessoa médium e vivendo tudo isso. Certo. Ela pode confundir tudo. Eu achei fantástico descobrir isso como médium. Por quê? Porque eu comecei a discernir muitas coisas que eu achava que era pressão espiritual, problemas do passado, e não tem nada a ver. Eram situações psicológicas e emocionais que eu precisava viver para ter a minha coragem de decidir sobre aquilo que eu também queria. Certo. Então, aí eu vou fazer uma pergunta pessoal para você. Ótimo. Olha só. As perguntas pessoais ajudam muita gente. Então, o fato de eu ter que fazer alguma coisa não é tão benéfico quanto eu querer fazer uma coisa? O que é ter que fazer e o que é querer fazer? A gente vive muito essa opressão, essa tirania do eu devo, eu tenho que. Nós somos educados para isso. É. Hoje eu tenho que ligar para o meu irmão que é aniversário dele. Às vezes você nem quer. Exato, é isso mesmo. Então nós estamos vivendo a chamada crise da meia-idade, vem para tirar a gente desse eu tenho que, eu deveria. E para você celebrar um pouco mais o que eu quero. Certo. É realmente um grande desafio para o espírito. É difícil, né? Muito desafiante para o espírito, entendeu? Mas é fundamental para um bom proveito da reencarnação. Não tenha dúvida disso. Dá um medo enorme. Sim. Gosto muito de lembrar Pedro sobre as águas, quando foi chamado por Jesus. O primeiro ventinho que deu, Pedro teve medo e afundou. E um dia, perguntando para a irmã se ela tinha dentro do Evangelho um fundamento para me explicar o que Jung falou, ela me citou essa passagem. Fabuloso. E ela é fabulosa, porque Pedro afundou diante dos ventos. Dá muito medo de encarar. Porque andar sobre o mar, o que é? É você negar muitas coisas que você fez, mas não por gosto próprio. Não por escolha pessoal. Exato. É estar acima do padrão, fora do padrão, muitas vezes. Depende da história de cada um. É romper com aquilo que é o aceitável. Isso é pioneirismo, isso custa muito caro, né? Custa caro porque, às vezes, as pessoas que nos amam do jeito que elas querem. Certo. Você já ouviu falar na expressão família muito unida? Isso dá uma parada cardíaca em mim, sabia? É, para mim também. Aí é todo mundo fazendo um ou outro que quer. Exato. É um jogo emocional. Tá certo. Olha, essa é a reflexão do programa de hoje. Ah, isso aí. Né? Família muito unida. Vamos pensar, né, Já Vanderlei? pensou um médium dentro de uma família muito unida? É isso mesmo. Muito bom. Um desafio, né? Muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Espero que possa ter sido útil às nossas reflexões e um grande abraço, com muita esperança a todos. Com certeza, nós agradecemos. E se você quiser nos enviar uma sugestão, escreva para nós, repensar@redemundomaior.com.br. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Eu aguardo você. Até lá.